Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o espaço geográfico. Aí no livro de vocês começamos falando sobre este assunto tão interessante e importante para entendermos. No decorrer de sua evolução, o ser humano tem se relacionado com a natureza por meio do trabalho e de seus conhecimentos técnicos, transformando diferentes lugares e paisagens da Terra. Isso significa, pessoal, que o homem a todo momento interage com o meio e muda aquela paisagem. O homem tem esse poder de fazer isso e faz em muitas paisagens. Ao transformar lugares e paisagens, o ser humano acaba constantemente construindo e modificando o espaço geográfico. Assim, espaço geográfico, como nós estamos aqui vendo, estamos aqui. Espaço geográfico compreende todos os espaços da superfície terrestre que o ser humano ocupa e transforma direta ou indiretamente por meio de sua relação com a natureza. Assim como vimos, o espaço é toda a superfície terrestre. Compreende-se então o espaço geográfico. Desse modo, podemos dizer que o lugar onde moramos e os lugares com os quais nos relacionamos por meio dos produtos que consumimos, por exemplo, fazem parte do espaço geográfico. Ou seja, tudo que fazemos, tudo que temos contato, faz parte do espaço geográfico. Vivemos no espaço geográfico e atuamos em sua construção e transformação, como podemos observar nos exemplos das fotografias a seguir. Ao analisarmos essas fotografias, vemos essa extensa área de lavoura aqui, ó. Nós vemos aí uma máquina trabalhando no algodão. São cultivados, sobretudo, a demanda de matérias-primas industriais e alimentícias. Observamos a colheita de um algodão. Essa foto foi tirada em 2017 na China. E observamos também abaixo, agora essa imagem circular ela aqui, tratando de o consumo. Vemos uma senhora num supermercado olhando e o consumo estimula as indústrias a fabricar novos produtos e assim utilizar cada vez mais matérias-primas. Lembrando que matéria-prima é um insumo para construir, para fazer algum outro material, um outro produto. Por exemplo, o algodão é a matéria-prima para fazer muitas outras coisas, roupas e tantas outras coisas que podemos fazer com o algodão. Então, matéria-prima é aquela base. Então, falando agora mais um pouco sobre essas transformações que o homem pode fazer no cenário, no espaço geográfico, e a fim de atender às necessidades de moradia e do desenvolvimento de atividades econômicas, realizamos transformações no espaço geográfico. Na fotografia ao lado, esta fotografia aqui, vemos uma ação do homem construindo habitações, moradias, para que possamos assim morar nela. Então, vemos como o ser humano, o homem, muda a paisagem. Esta foto mais abaixo aqui, vemos as relações sociais que estabelecemos. E essas relações caracterizam os espaços onde elas ocorrem. As áreas de lazer, por exemplo, são construídas para momentos de descanso e convívio social.
e fazem parte do espaço geográfico. Vemos isso nessa fotografia. Aqui, pessoal, são as pessoas se exercitando, conversando, interagindo umas com as outras. Isso também é o espaço geográfico. Muito bem, a geografia analisa as relações entre sociedade e natureza, que se desenvolvem no espaço geográfico. Por isso é importante estudarmos a geografia, porque ela vai trabalhar essa relação entre a sociedade e a natureza. E tudo isso está incluído no espaço geográfico. Tudo isso está dentro do espaço geográfico. Assim, procuramos compreender de que forma as relações sociais e as dinâmicas da natureza ocorrem e interagem em diferentes lugares do planeta. Também é importante observar de que maneira essas ocorrências e interações permanecem ou não registradas nas paisagens terrestres. Tem um conceito interessante mais à frente que nós vamos observar. Partindo aí, diz, muitas vezes ao estudar geografia necessitamos do auxílio de outras ciências para compreender certos aspectos do espaço geográfico. Quando estudamos, por exemplo, o modo de vida, as técnicas e as características do espaço habitado por nossos antepassados há milhões de anos, buscamos os conhecimentos desenvolvidos pela arqueologia. Arqueologia, para quem não sabe, é uma ciência, é a ciência que estuda aspectos culturais de antigas sociedades por meio de vestígios fósseis e de construções que restaram do passado. Ela analisa essas evidências. Isso faz parte da arqueologia. No último parágrafo aí, portanto, temos a finalização do mesmo. Portanto, por meio dos estudos geográficos, podemos conhecer melhor a realidade do lugar onde vivemos e como ele se relaciona com outros lugares do espaço geográfico. Podemos também refletir sobre as ações humanas e as transformações que elas realizam nas paisagens terrestres e, principalmente, reconhecer qual a nossa participação explorando aí essas paisagens e o patrimônio cultural da humanidade. Ao observarmos as paisagens de alguns lugares, podemos não perceber o quanto da história da Terra e da humanidade elas carregam. Por sua importância, lugares como esses são considerados patrimônio cultural e patrimônio natural. Os patrimônios culturais estão ligados à identidade cultural e à memória dos mais diversos povos, por preservarem parte de sua trajetória em diferentes momentos históricos. Já os patrimônios naturais são formações físicas, biológicas e geológicas que, por sua relevância estética e científica, precisam ser observados e também preservados. Vemos aí abaixo, pessoal, algumas imagens desses patrimônios, tanto cultural quanto natural. Esse daqui, vemos, se localiza em Salvador, na Bahia, e é o centro o centro histórico de Salvador. Revela muitos traços da colonização portuguesa. São casarões com arquitetura monumental, ruas de moledo, são pedras, muitas igrejas. Então, isso tem uma importância cultural muito grande para a história do Brasil. A Bahia faz parte disso. Logo abaixo, nós temos uma imagem de uma paisagem
natural. São as Cataratas do Iguaçu, localizada no Foz do Iguaçu, no Paraná. São uma importante catarata, uma importante formação natural. Sua origem decorre de atividades vulcânicas ocorridas na região. Essa paisagem linda aí. Por fim, nós temos aqui na parte de cima essa paisagem muito famosa, a princípio muito famosa, é o Egito. São as pirâmides do Egito. Quéops, Khafre e Mycerinos estão localizadas em Gizé, próximo à cidade do Cairo, no Egito. A mais alta é a Quéops. Essa pirâmide tem 147 metros de altura e é a maior construção maciça feita pelo homem. Até hoje é um lugar que tem muito mistério, muita rocha, que pesam em média 2.500 quilos cada pedra, cada rocha. Foram erguidas há mais de 2.500 anos, sem o uso de equipamentos modernos como guindastes. Muito interessante isso. Abaixo, pessoal, nós temos o Machu Picchu, no Peru, que é esta imagem aqui, ó. Esse Machu Picchu, construída há aproximadamente 500 anos. Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Incas foram povos que viveram nesse período e que construíram essa cidade. Revela estruturas muito interessantes, como relógios de sol e pequenas salas. Estudos sugerem que a motivação para sua construção foi servir de fortaleza e espaço para dedicação espiritual. Com a chegada dos espanhóis, os povos incas foram dizimados e Machu Picchu ficou escondida por muitos anos. Somente há pouco mais de um século, esse patrimônio da humanidade foi revelado e hoje é um dos locais mais visitados do mundo, Machu Picchu, no Peru. Essa foto foi tirada aí em 2000.